Gente, boa noite. Peço desculpas, né, pela última aula, mas infelizmente eu estou com graves problemas em termos da plataforma. É só ela abrir que trava todo o meu computador. Então, creio eu que uma alternativa vai ser essa, né? Eu até conversei para ver se a gente poderia utilizar outra metodologia, outro lugar para ter essas aulas, mas infelizmente foi me informado que tem que ser via plataforma mesmo. Então, essa é a solução, infelizmente. Eu não consigo fazer reuniões, tem dia que eu consigo, tem dia que não, tudo é muito relativo. Tá? Então eu vou apresentar a parte de vinhos para vocês, tá? O que é o vinho? O vinho ele é uma bebida alcoólica feita da fermentação natural do suco de uva, tá? E como que ocorre esse processo? A gente vai pegar, no caso, fazer a fermentação do mosto de uvas frescas, né? Sãs e maduras, então vocês têm que ter noção que tem que ter um bom controle de qualidade. E para isso daí a gente vai utilizar os micro-organismos, que no caso são as leveduras, e a gente vai transformar o açúcar, né, que está nesse sumo da uva, em álcool etílico, anidro carbônico e uma série de elementos secundários, né, que vão variar de acordo com o processo de fermentação e com o tipo de produto que a gente vai querer. A gente observa que o vinho ele é amplamente consumido no mundo, onde nessas regiões mais escuras a gente já tem um maior consumo e nas mais claras, logicamente, menor consumo. No Brasil, a gente tem o destaque para essas localidades, né, que estão coloridas, né? E a gente tem alguns tipos de vinho, né? Por exemplo, a gente tem o vinho de mesa, né? Que são utilizadas as uvas das espécies Vitis, Burkina, Labrusca ou Rupestris, tá? Gente, eu não sei falar direito esses nomes, tá? Dessas espécies. E quais são as características, né? A gente tem cor mais intensa, né? E também é um vinho mais opaco, tem um aroma rústico, sabores simples, né? Com certa doçura. Não vão ter um processo de estagiação, né? De maturação dentro de barris de carvalho. E também não vai ter um envelhecimento em garrafa, né? E quais a gente vai ter? Quais são os tipos de uva? A gente vai ter uvas do tipo Bordeaux, né? Isabel e Niagara. Já a gente também tem os vinhos mais finos, que são utilizados as vitis vinifera, tá? Que tem o que uma tonalidade mais diferenciada, né? Tem um rol de tonalidades, um maior brilho, tem também uma riqueza ampla em termos de aromas e sabores e melhora com o envelhecimento em garrafa. E quanto mais amadurecido em barris, também ganha um maior aroma, sabor e estrutura, tá? E as uvas, né, utilizadas são essas em suas respectivas localidades. Então, aqui a gente tem algumas diferenças, né, entre as uvas finas e as de mesas. As finas, que a gente vai ter as vitis vinífera, né? Elas são mais adequadas para vinificação. A gente possui os grãos menores e cascas mais grossas e tem que ter um amplo cuidado no cultivo, tá? Porque ela não se adapta a qualquer terreno ou clima. Já no caso, os vinhos de mesa, né, que a gente utiliza essas uvas de mesas, os grãos são maiores, as cascas mais finas, né? Produz vinhos e sucos adequados para o consumo direto e ela se adapta a diversos tipos de terreno e clima. Então aqui a gente pode ver as diferenças, como pode observar os grãos em termos de tamanho e também a casca. A gente vai ter que a casca da de mesa é mais fina do que as especiais. E quando a gente vai falar do vinho, a gente tem que falar um pouquinho da vinha, né? Que é na parte do processo vegetativo. Inicialmente, a gente tem o choro, né? Depois a gente vai ter
a brotação, gente, desculpa aqui, mas é brotação, tá? Em terceiro, a gente vai ter a vegetação, a floração, o crescimento dos cachos, a maturação e depois a gente vai ter o repouso dessa vinha, tá? A vinha, a gente tem as videiras mais conhecidas, que é a labrusca e a vinífera, tá? Quais são os aspectos que a gente tem que levar em consideração nessa produção? A planta, né, que a gente está trabalhando, o clima e o solo, tá? Então aqui a gente tem uma tabelinha que tem algumas temperaturas, né, e também em termos de umidade do solo, propícias. E qual é a composição dessas uvas? Então a gente vai ter aqui nessa figurinha aqui, tá? Então a gente tem aqui o engarço, né, que no caso a gente chama que é aquele cabinho, né? Que aí a gente tem o eixo floral, que é esse eixo central aqui. A gente tem a almofada e o pedúnculo, tá? Que quando a gente tem os nossas frutinhas, né? No caso, nossas uvinhas, a gente vai ter a formação do nosso cacho, tá? E em termos da nossa uva em si. A gente vai estar aqui no pediceto, né? Ela é o nosso grão interligado e ela tem todas essas partes. Então, a gente tem o lóculo, a gente tem a parte da casca, que ela pode ser mais grossa ou mais fina, depende da espécie. A gente tem a polpa, que no caso ela pode ser externa, interna. A gente tem a parte da semente e a gente tem a parte dos feixes vasculares, tá? Então, a gente vai falar que o cacho ele tem mais ou menos de 3 a 6% de engaços, né? E tem 94 a 97% de baga, tá? Que no caso seria a nossa uva, o nosso frutinho. E essa baga, ela é composta de 8 a 20% de casca, de 0 a 6% de semente, porque vale ressaltar que devido à modificação genética a gente tem hoje uvas que não tem semente, e a polpa, que corresponde a 75 a 85% dessa baga, tá? E nela a gente encontra os açúcares, os ácidos, os minerais e a pectina, tá? E aí a gente tem que levar em consideração também a maturação das uvas, tá? Essa maturação que vai garantir a qualidade e as características finais do nosso vinho, tá? Então lembra que eu falei lá atrás? Então elas têm que estar maduras e sãs. As principais variáveis que a gente pode ter: peso das bagas, né? Então vai influenciar diretamente na produtividade em relação ao mosto. Açúcares, né? Quanto mais açúcares, mais álcool a gente vai produzir. A acidez vai estar relacionada com a parte de espumantes e compostos fenólicos vai estar relacionado com a cor e o sabor. E o controle de maturação é feito através de análises físico-químicas e sensoriais, tá? Pós feita essa parte da produção, né, em si, o plantio, né, aí vem a parte da colheita. Ela pode ser manual ou mecânica e sempre é realizada nas primeiras horas do dia para garantir a qualidade desse nosso fruto. O transporte deve chegar na vinícola em ótima qualidade, né? E por que tem que ser nas primeiras horas do dia? Para evitar a exposição ao sol e elevadas temperaturas, tá? Aí, após a recepção, é feita a pesagem, a retirada das amostras para o controle de qualidade em si, para a determinação das qualidades, né? Aqui a gente tem alguns produtores, né? Alguns exemplos, né? E é importante ressaltar que, muito além das características físico-químicas do solo, a intervenção humana também ganha cada vez mais interferência na produção de vinhos de qualidade, tá? E aí a gente tem uma legislação vigente, que é uma, né, no caso seria a portaria número
229, de outubro de 1988, né? Que ela tem como objetivo a complementar, né, os padrões de identidade e qualidade do vinho. Então, diferentemente de várias outras bebidas, o vinho, por ser uma bebida tão refinada, ela tem uma legislação própria. Então, daí vem a definição que vinho é a bebida da fermentação alcoólica, o mosto de uvas sãs, frescas e maduras, tá? E aí aqui a gente tem essa legislação, né? A lei número 7.678, né, de 1988, que fala: vinho é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto simples de uvas sãs, frescas e maduras, tá? E aí tem um parágrafo único que fala: a denominação vinho é privativa do produto a que se refere a este artigo, sendo vedada a sua utilização para produtos obtidos de qualquer outra matéria-prima. Então ele está falando, o vinho é exclusivamente de uva, gente, tá? E a classificação, a gente pode ter quanto a classe, né? Que pode ser de mesa, leve, fino, espumante, frisante, gaseificado, licoroso, composto. Quanto à cor, que ele pode ser tinto ou rosé ou branco, e quanto ao teor de açúcar, que pode ser o naturé, o extra brut seco, o semi-sec e o doce. E aí aqui a gente tem, por exemplo, algumas definições. De mesa, uvas americanas geralmente são utilizadas, teor alcoólico de 8,6% a 14%. O fino, uvas europeias, né, de 8,6% até 14%. E espumante, ele vai ter uma quantidade de CO2 proveniente de uma segunda etapa de fermentação alcoólica. E aí a gente percebe que o teor alcoólico vai variar entre 10 a 13%. Então você percebe aqui que tem um pouquinho mais assim em relação aos anteriores, em relação à menor quantidade. Em relação ao teor de açúcar, a gente tem, por exemplo, que o doce tem que ser superior a 60 gramas por litro, tá? Gente, eu vou dar uma ênfase numa coisa aqui que parece ser besta, mas pode ser que faça diferente. Vocês estão observando que está gramas barra litro? Essa nomenclatura ela caiu em 2018. Então, se vocês olharem arquivos novos, eu coloco até efetivamente para lembrar de falar isso para vocês. Não tem mais isso. É grama, litro elevado a menos 1, tá? Então, tanto na química, quanto na física, quanto na matemática, toda vez que vocês forem expressar alguma coisa que estava barra alguma coisa, que tinha depois dessa barra, virou um expoente, tá? Então, a classificação quanto à classe. Então, a gente tem o de mesa, o espumante, o licoroso e o composto, tá? Então, isso tudo vai ser relativamente aos métodos de vinificação, tá? Quando a gente está falando em termos aí de... Você tem o vinho branco, rosé, o red, né? Que no caso é vermelho. O vinho de mesa. Como eu havia falado, né, a gente vai ter uma graduação Galazac, né, que é graus GL, né, que vai ser de 10 a 13%, isso a uma dada temperatura, no caso 20 graus Celsius, gente. Sempre quando vocês verem esses valores, eles estão associados a uma temperatura. Mudou a temperatura, mudou esse valor. E tudo isso tem tabelas de conversão, tá? Quanto ao teor de açúcares, a gente vai ter em relação ao cálculo de gramas por litro de glicose, tá? O vinho de mesa ele pode ser classificado então entre seco, meio seco, doce ou suave. Isso tudo vai em relação à quantidade máxima e mínima de teor de açúcar. E os ingredientes básicos são uvas frescas, sãs, maduras. E você pode ter alguns adicionais, como por exemplo a adição de sacarose, né? E o mosto de uva para o adoçamento. O vinho de mesa, ele pode ser ainda classificado em vinho frisante ou gaseificado, mesa finos, mesas especiais e mesa comum. Então, a gente vai ter que os frisantes, a gente tem geralmente pode ter um sabor seco ou adocicado, porém ele tem a gaseificação. Então, a gente tem a adição de gás nele, tá? Utilizando
pressão, né, que é 0,5 atmosfera, e a máxima 1,5 atmosferas a 10 graus Celsius, tá? E a graduação alcoólica vai variar de 12,5 até aproximadamente mais ou menos isso, 12,5, às vezes você pode até encontrar com 13, mas geralmente é 12,5 ou superior, tá? Grau GL. Vinhos finos de mesa, a gente vai utilizar a espécie de uva vitis vinífera, né? Como a gente já visto anteriormente. Os especiais, a gente pode ter características organolépticas, ou seja, a gente tem a sensação organoléptica da vinífera, da vitis vinífera. Porém, a gente tem a presença de outros tipos de uva, por exemplo, uvas híbridas ou americanas. E a gente tem os vinhos comuns, né? Que são os mais corriqueiros, que é decorrente de uvas híbridas americanas ou de outras variedades. Tá? Vinho espumante. Quanto ao teor de açúcares totais, também vai ser calculado em relação a gramas por litro de glicose, tá? Então, a gente tem essa tabelinha aí. Então, ele pode ser o bruto, extra seco, meio seco ou doce, depende da quantidade de glicose. Os ingredientes básicos é o mosto ou vinho proveniente de variedades da vitis vinífera. E você pode ter adição, novamente, de sacarose ou mosto de uva para adoçamento, assim como você pode ter também um licor feito exclusivamente de substâncias naturais. Vinho espumante. A gente pode classificar ele em natural, champanhe ou vinho espumante, né? O moscatel espumante ou vinho espumante gaseificado. Quem que vai ser o natural? É aquele que a gente vai ter a adição, né, de CO2, né, unicamente própria da fermentação, ou seja, o processo em si vai ter o CO2 inserido. Então, esse CO2 ele vem da própria fermentação. Eu não vou colocar um CO2 de um outro processo ou de um tanque, tá? O champanhe, a gente vai ter que esse CO2 ele vai ser resultante de uma segunda fermentação, tá? Em garrafa ou em um grande recipiente. E aí a gente vai ter uma graduação alcoólica de 10 a 13 GL a 20 graus Celsius, tá? O moscatel, né, espumante, a gente tem que é um vinho de graduação alcoólica, né? De 7 a 10 GL, resultante de uma única fermentação alcoólica do mosto, tá? Que usa a variedade de uva moscato. Em garrafa ou pode ser feito também em uma autoclave, né? E o gaseificado, eu tenho a introdução do anidro carbônico, tá? Puro. Então, aqui eu estou inserindo uma fonte de CO2 direta. Vinho espumante. Vinho base para espumante. Principais variedades, né? Que a gente tem os italianos, né? Teor alcoólico de 10 a 11,5. E a gente tem dois métodos de preparação. O Charmat e o Champenoise. Tá? Aqui a gente tem um fluxograma de como é feito esse primeiro método, né? Então a gente tem o vinho base, aí a gente tem a adição de licor, né? De tiragem, mais pré-cuba, mais ativador. A gente tem a tomada de espuma, aí a gente vai ter a geração de um licor de expedição que vai ser filtrado e engarrafado, tá? A gente vai ter o licor de tiragem que vai ter uma chapatização de aproximadamente 50%. Então, isso vai fornecer aí, quando eu estou a pressão de 1 atm, 4 gramas por litro. Porém, se eu aumentar para 6 atm, eu já vou ter 24 gramas por litro. E eu vou ter um teor alcoólico de mais ou menos aí 1,4% de álcool, tá? E qual que é o ativador utilizado, gente? É o nitrogênio amoniacal. E o pré-cuba, que é, no caso, a nossa levedura, que vai ser, novamente, a Saccharomyces cerevisiae.
tá? Em termos de tomada de espuma, a gente vai ter que é um processo fermentativo, tá? Que vai ser realizado de 10 a aproximadamente 18 graus Celsius. A gente vai ter que ter um controle de pressão e isso vai durar de 20 a 30 dias, tá? E a gente pode ter autólise também, que ela é opcional, que vai poder durar de 2 a 10 meses, tá? E aí a gente pode ter um chando como resultado. O método, quando a gente tem o licor expedição, determina, né, diferentes categorias do espumante, né? Então, a gente vai ter adição de sacarose, né, e vinho base. A gente vai ter aproximadamente 75% de açúcar em peso. Gente, aonde vocês verem esse Gzinho, eu não sei porquê, mas desconfigurou a minha apresentação na hora que eu coloquei para apresentar. Então, é um C cedilha. A gente vai ter a filtração e o engarrafamento, né? Que vai ocorrer através de enchedoras isobarimétricas, com garrafas de 750 ml. E a gente vai ter um processo de correção de dióxido de enxofre, que é o SO2, tá? A gente vai ter o outro método, né? Que aqui também é um fluxograma. Então, a gente tem o vinho base, aí a gente vai ter o licor de tiragem, mais o pé de cuba, que é a nossa levedura, mais um clarificante, mais um ativador. Então, percebam que aqui a gente já tem um clarificante. A gente vai ter o engarrafamento, a tomada de espuma, a maturação, a remoagem, a degorgement, o licor de expedição e o arrolhamento. Então, aqui, como que vai funcionar? Então, a gente tem o licor de tiragem, a gente tem a pré-cuba, né, que a gente leva alguma levedura com característica de boa floculação, tá? Então, aqui não é lagão, é floculação. A gente tem um clarificante bentonite. Esse bentonite, gente, é como se fosse uma argila, tá? O que é isso? É como se fosse uma zeólita, é uma argila que ela tem o poder de absorver substâncias. No caso, como a gente quer ter aí a clarificação, no caso a gente vai ter a adsorção desses compostos que podem dar, por exemplo, cor, tá? Aí a gente vai ter o ativador, o engarrafamento, a tomada de espuma e a maturação, né, que seria a autólise. Então, todo o processo de autólise é uma maturação, ou seja, eu vou deixar lá o meu vinho descansando um tempo, tá? O vinho espumante, né? A gente pode ter, então, no método Champenoise, né, ou tradicional, dois tipos: o remoagem e o de gourmet, tá? E aí sempre a gente vai ter que ter uma correção de dióxido de enxofre, tá, gente? Vinho licoroso é aquele vinho gostosinho, docinho, tal. Só que ele também tem algumas qualidades, né? Dependendo, ele também pode ser seco, tá? Mas logicamente, particularmente, eu gosto mais do doce. Com graduação alcoólica de 14 a 18 graus Lausac, né? Isso a 20 graus Celsius. Pode ou não ser adicionado álcool etílico potável, tá? Gente, quando a gente fala de álcool etílico potável, não é esse que a gente compra na garrafinha, não é aquele que a gente compra no posto de gasolina. Tem gente que eu já vi histórias do pessoal pegando, por exemplo, álcool etílico do posto de gasolina para tentar fazer vinho ou cachaça. Não pode. Por quê? O que acontece? Lá tem a adição de alguns componentes que fazem mal à nossa saúde, tá? Aí a gente tem o mosto concentrado, né? Que seria um caramelo de açúcar, né? Ou um xarope de milho ou sacarose, que não pode ter mais que 10% em relação ao produto final, tá? Em termos de volume.
Quanto ao teor de açúcar, o mínimo seria, né, em termos de doce, 20,1, e o máximo, no termos de seco, seria de 20, né, gramas de glicose, né? Ingredientes básicos: uvas frescas, sãs maduras e ou vinho de mesa, pode ter essa adição. A gente pode adicionar o álcool etílico potável, sacarose, mosto de uva para adoçamento, caramelo de uva, açúcar ou de milho, né? A gente pode ter também o vinho composto, né? Que ele é aromatizado pela adição de concentrados, ou macerados ou destilados de plantas amargas ou aromáticas, né? A graduação dele vai variar de 15 a 20, né, graus Lawsac, e ele pode ser classificado em vermute, né, que no caso pode ter a losna, que é essa plantinha aqui. Ele pode ser quinado, que tem a adição de quina, e pode ser gemado, né, que pode conter a adição de gema de ovo, e a gente pode ter vinho composto com jurubeba ou com ferroquina, tá? Em relação quanto à cor, eles podem ser do tipo tinto, rosado, branco. Isso tudo está de acordo com a Portaria 270 de 1988 e classifica os tipos de uva por grupos. Então, o vinho tinto, a legislação brasileira vai classificar os vinhos tintos em finos e comuns. Então, os vinhos finos são elaborados a partir de uvas do grupo das europeias, né, que é a vitis vinífera, e aí a gente pode ter todos esses daqui, né, e os comuns, que a gente pode usar a labrusca ou a burquina, por exemplo, além de alguns outros híbridos. Geralmente são uvas americanas, né? A produção do vinho tinto, no caso, seria o quê? O recebimento, o desengasse, esmagamento, depois seguido pela fermentação tumultuosa e a maceração, a desculpa e prensagem, a fermentação lenta, a fermentação malonática, a estabilização, filtração e o engarrafamento. Gente, esse é o fluxograma da produção básico, tá? O vinho tinto, primeiro de tudo, a gente vai ter o desengasse, né, e o esmagamento, que aí a gente vai ter essa parte da formação do mosto-flor, né? Aí a gente vai ter uma fermentação tumultuosa. Por que uma fermentação tumultuosa? Toda vez que vocês verem esse termo, significa que eu vou ter liberação de gases e vai parecer que esse sistema está fervendo. E aí depois a gente tem a maceração, aí a gente tem a extração sólido-líquido, né? Então eu estou separando o sólido do líquido. Aí eu vou ter as remoagens, que podem. Esse processo dura até 6 dias. E a temperatura tem que variar entre 25 e 28 graus Celsius, tá? E aqui eu vou ter a inoculação também das leveduras, né? Então, elas vão ser reidratadas. O vinho tinto, na parte da descuba, é a separação da parte líquida da parte sólida. Então, percebam que a parte sólida, ela vai sair por esse tanque, né? Pela parte de baixo, e a parte líquida vai ficar aí. Aí o mosto-flor, que é a maior quantidade, né, que a gente vai ter, e após a 24 horas a gente vai ter a transfega, tá? A transferência, né, que a gente vai ter que tirar a parte líquida. Aí a gente vai ter a prensagem, que vai ser a recuperação de parte do líquido que ainda ficou no bagaço, que a gente pode realizar com prensas. E a gente vai ter também, em menor quantidade, essa recuperação, tá? Aí a gente vai ter a etapa da fermentação, né? Lenta, onde a gente vai ter a adição da pré-cuba, que no caso seria em relação aos nossos micro-organismos, né? A chapização e pode ter a adição de nutrientes. E aí a gente tem a fermentação malonática, que ela vai ser feita por esse micro-organismo, que é o Leuconostoc oneus.
tá? E o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a acidez total, tá? Aumentar a quantidade de tempo, né, de duração desse vinho, vamos dizer assim, né? Então, ele vai aumentar o gosto, né, a palatabilidade, e ele vai ter também um auxílio para diminuir aromas vegetais e vai ter um aroma mais frutado no final. Aí a estabilização, né? A gente vai ter que o CO2 vai impedir a decantação e elevar a turbidez do vinho tinto, né? Aí os elementos da uva e da levedura, né? A gente pode ter lá os ácidos, os polifenóis, proteínas, polissacarídeos, que vai ter que ser retirado. O bentonite, como eu falei para vocês, ele é como se fosse uma argila mesmo, tá? Depois eu vou tentar ver se eu acho uma figurinha dele. Aí esse vinho ele vai acabar ficando em repouso por uns 3 meses, né? E quando acabar essa estabilização, ele vai passar por um controle de qualidade, ele tem que estar límpido, brilhante, com ausência de instabilidades. E aí a gente pode ter o processo de envelhecimento, né? Que isso é opcional, que pode ser feito em barricas de carvalho. E isso daí agrega um valor nesse vinho, né? Em termos financeiros, porque aumenta a qualidade sensorial, né? E ele também fica com uma melhor estrutura química. Aí a gente pode ter também a maturação em garrafa, né, que é após o envelhecimento. Então, eles são reservados, né, nessas garrafas e ficam por um bom tempo. Então, a gente pode ter os reservas e o Gran Reserva, né? O Brasil ainda não tem uma legislação específica em relação a isso, né? E a gente tem a filtração, que seria para ter exatamente a correção da quantidade do dióxido de enxofre. E depois disso a gente tem o engarrafamento, né? Vinho rosado. São elaborados com uvas tintas, né, comuns. Porém, após um breve contato, as cascas que dão pigmentação ao vinho são separadas. Então, perceba que lá no vinho tinto, elas ficam mais tempo junto. Já no caso aqui do rosado, elas já são bem retiradas logo no começo. E a gente tem que ele vai ser também, né, através do corte, que é a mistura do vinho tinto com o vinho branco. Tá? Então aqui, ó, recebimento, desengaço, esmagamento, novamente, fermentação tumultuosa e maceração, descuba, prensagem, fermentação lenta. Só que aqui a gente percebe que a maceração, que é o diferencial, ela só vai ocorrer de 12 a 24 horas. Lá quando a gente tinha a parte do vinho tinto, o processo de maceração, ele demorava bastante, tá? Então, podia ser até 6 dias. Agora, neste caso do rosé, a gente já vai ter que vai ser a maceração de 12 a 24 horas. Então, as cascas, né, não vão ficar tão presentes nesse processo. Então, por isso que ele tende a ter uma coloração menos pronunciada, tá? Aí, depois disso, a gente tem a descuba, prensagem, fermentação lenta, fermentação malonática, estabilização, filtração e engarrafamento. Não muda muita coisa. E a gente tem também agora os vinhos brancos. Eles são elaborados com uvas brancas. E aí, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Essa coloração do vinho, percebam que é bem rosada, né, bem arroxeada, ela é devido a uma molécula chamada antocianina. Essas antocianinas, elas possuem várias colorações de acordo com o pH. Geralmente, essa coloração mais avermelhada é decorrente a pHs mais ácidos, tá?
eu trabalho com esse tipo de molécula, só que não decorrente da uva. Eu trabalho de outras plantas, por exemplo, o hibisco. Então, vocês podem observar que o hibisco também tem essa coloração. É exatamente quando vocês fazem um chá de hibisco, ele fica avermelhado, exatamente porque nessas cascas desses frutos, a gente tem uma alta concentração dessas antocianinas, porque elas são muitas vezes utilizadas como um fator de proteção do sol, tá? No caso da uva, creio que nem tanto, mas é mais por causa de uma coisa chamativa. Mas tem plantas que utilizam essas moléculas como proteção do sol, como é o caso, por exemplo, se a gente pega a dracena, que é uma planta roxa, arroxeada, com as folhas arroxeadas. Quanto mais exposição ao sol, mais roxa fica, tá? Então, no momento que eu retiro essas cascas desse processo, ou seja, a maceração ela é mais curta, então como se eu tivesse uma menor extração dessa quantidade desse pigmento, né, natural. O vinho branco, no caso, a gente percebe que a gente tem ausência dessa coloração já, né, no caso avermelhada, porque a gente usa uvas brancas, né? E aí a gente pode dividir em uvas brancas comuns e as viníferas, né? E como que funciona? Novamente, recebimento, desengace, esmagamento, né? Que a gente vai ter a formação do mosto flor. Aí tem a prensagem, né? Que gera o mosto de prensa lá. Aí tem um processo de clarificação, adição de leveduras selecionadas, né? Que no caso seria a pré-cuba. A chapização, a fermentação alcoólica, a fermentação malonática, a estabilização, a filtração e o engarrafamento, tá? O desengaço. O que vai acontecer nessa parte? Separação do engaço e das bagas, tá? Lembra lá, o engaço é aquele cabinho, tá? E as bagas é a frutinha, vamos dizer assim. Aí a gente tem uma seleção, pode ter, isso é opcional ou não. Aí a gente tem o esmagamento, que vai ser o rompimento da casca e a liberação desse suco, né? E aí a gente vai ter a parte do mosto flor. E aí a gente vai ter uma sulfitagem, né? Que é a adição ali que a gente vai ter do SO2, que vai ter mais ou menos de 5 a 10 gramas por hora litro, tá? A gente vai ter a prensagem, né? Que a gente vai ter uma maior pressão, né? E aí a gente vai ter o mosto de prensa. Aí a gente pode ter a adição de enzimas, né? Exatamente para a gente ter a quebra dessa pectina, né? Que é bem presente. A gente vai ter a clarificação ou a debulbagem, que vai ser o quê? A eliminação de partículas em suspensão, que no caso casca, sementes, né, terra, coisas assim. E aí a gente usa o clarificante, que é as bentonitas, né, que são, no caso, as argilas, que podem ser sílica e gelatina. Essa sílica pode ser, por exemplo, uma zeólita também, tá? Que nada mais é que vai ser um processo de adsorção. E aí a gente vai ter novamente, né, o pré-cuba vai ser a adição da Saccharomyces cerevisiae, que a gente vai ter que fazer uma aclimatação antes, né, dela, conforme a gente pode olhar aqui. Vale ressaltar que temos essas comerciais, né? Aí a chapitalização, a gente vai ter a correção do teor de açúcar do mosto, né? Então a gente vai ter que a cada grau GL, né, a gente vai ter que ter a adição de 1,7 quilogramas por 100 litros de mosto. A gente vai ter a fermentação alcoólica, né? E aí a gente vai precisar ter um controle de temperatura, vai ter que ter a presença de um ambiente anaeróbico. O que é anaeróbico, gente? É quando eu tenho ausência de oxigênio, e aí eu vou ter que ter também a adição de alguns nutrientes, né, nitrogênios assimiláveis por esses micro-organismos. A gente vai ter a fermentação malonática, né, que aqui eu vou falar um pouquinho mais específico dela, que a gente já viu tantas vezes o nomezinho dela, mas não viu o que é.
que vai ter vinhos com acidez elevada, tá? pH, no caso, maior, né, que 3,10. E a gente vai ter a presença de bactérias lácticas, né? Que vão fazer o quê, gente? O ácido malônico, né, que é um composto aromático, né, ligado ao açúcar, né? Ele vai ser convertido em ácido lático, né? Que é um composto aromático liberado. E com isso daí a gente vai ter também a liberação de alguns subprodutos, que no caso é o CO2, né? Por isso que a gente tem a impressão, às vezes, que está fervendo o sistema. O diacetil, né? Ésteres, que são compostos que também dão um aroma, né? Normalmente, quando a gente tem éster no processo, gente, é que a gente vai ter algum aroma. Esses aromas adocicados são decorrentes a ésteres, tá? E a gente vai ter o ácido acético também, tá? Que o ácido acético a gente conhece na parte do vinagre, né? Aí o vinho branco, ele vai ser conduzido, no caso, a clarificação e a estabilização, né? Que aí a gente vai ter a parte de trasfegas e as textos. Geralmente vai ser adicionado a bentonite, né? Que no caso seria a nossa, como se fosse uma argila, né? Aí a gente pode ter a filtração para remover todo o restante do tipo de impureza também. A gente pode ter uma filtração extra por membranas e a gente vai ter uma correção do dióxido de enxofre, tá? Uma vez feito isso, eles podem ir para o engarrafamento e a rotulagem, que pode ser um processo manual ou automático, né? E aí aqui, gente, tem um videozinho que eu gostaria que vocês assistissem, tá? E agora vamos falar um pouquinho dos aditivos permitidos pelas legislações. Então, a gente tem a CMS, MS número 4, né, de 1988, né, relacionada com o Conselho Nacional de Saúde, que trata dos aditivos empregados na produção de diversos vinhos. E aí a gente tem aqui um fluxograma geral da fabricação de vinhos. Então, primeiro a gente tem a recepção, a desengase e o esmagamento, a debulbagem, né, no caso dos vinhos brancos, a chaptalização, a fermentação tumultuosa, a fermentação alcoólica lenta, a remoagem, descuba, a transfega, o atesto, a sulfitação, fermentação malonática, a clarificação, né, que inclui a colagem, a filtração, a centrifugação, a estabilização, a maturação, depois o corte, né, o engarrafamento e o armazenamento, tá? Então, primeiro a gente vai ter o quê? A colheita dessas uvas, né, a seleção. Essas uvas vão ser esmagadas e a gente vai ter a adição do sulfito. Para que a gente adiciona tanto esse sulfito? Exatamente para matar bactérias e fungos que não são desejáveis ao nosso processo, tá? Porque se eu tenho uma alteração de pH, de vez eu ter um vinho, por exemplo, a gente vai ter vinagre, por exemplo. Aí a gente tem, no caso, a adição, no caso do nosso fermento, né? E, no caso, que são os nossos leveduras, e aí ocorre essa fermentação. Isso vai passar por uma prensa, né, que vai separar o vinho das partículas maiores, dos sólidos presentes. Aí você vai ter um processo de clarificação em tambores, né, de decantação. Aí vai passar por uma filtração e envelhecimento em garrafa. Então, primeiro, colheita. Feito alguns testes, no caso do Brix. Lembra lá do Brix, da outra aula que eu falei para vocês? Eu mandei até um áudio no WhatsApp. Tem também um arquivo lá falando um pouco mais sobre ele. Que ele vai medir a quantidade de açúcares. Então, como que essas uvas são classificadas? O Brix tem que estar de 0 a 32% de graus Brix. Essas uvas são selecionadas. Aí a gente vai ter o desengase, né? Que no caso vai ser a separação do nosso cabinho da nossa frutinha, tá?
Aqui é um exemplo de um tambor de desengaço, tá? Algumas fotinhas. Aí a gente pode ter o esmagamento. Antigamente era feito através da parte de pisotear, né? E também pode ser manual, porém hoje, até mesmo devido à produção em larga escala, o esmagamento é automatizado, né? Então a gente tem esses rolinhos que eles acabam fazendo com que essas frutas sejam esmagadas, né? Aí a gente tem a correção do mosto, né? Que seria a chapitalização. Aí a gente tem a primeira fermentação. Percebam que é o que eu falei para vocês. Parece que esse sistema está fervendo, porque eu estou tendo a liberação de gases, tá? Então, a uva vai virar lá o nosso mosto, né? Meter os açúcares. Mais levedura vai gerar o vinho, mais ácido carbônico. Esse vinho, ele vai passar por uma fermentação malonática com bactérias e vai gerar o vinho mais o ácido lático mais ácido carbônico, tá? Aí a gente tem a parte da remontagem, né? A parte da descuba, a transfega, né? Que aí vocês podem observar que fica essa parte desse resíduo sólido aqui, ó, tá vendo? Então a gente está separando o resíduo sólido do resíduo da parte líquida, né? Que é a de interesse. Aí a gente pode ter o processo de clarificação e estabilização, né? Aí a gente, depois disso, pode ter a maturação em barris, né? De carvalho. Também pode ser feito o envelhecimento em garrafas, preferencialmente de coloração mais escura, tá? E agora a gente vai ter a descrição específica. Gente, o desengaço e o esmagamento é nada mais do que eu separar o engaço das bagas, tá? Antes do esmagamento, porque eu não vou esmagar junto o engaço, tá? Aí eu vou separar o mosto das cascas, né? Imediatamente após o esmagamento para produzir o vinho branco, tá? Com o auxílio de peneiros ou prensas hidráulicas, que isso daí seria a parte da descubo, né? Então, a desengace, o amassamento, tá? E a gente tem as prensas hidráulicas, por exemplo. A debourbagem, feita em vinhos brancos somente, tá? É a separação física por decantação de grande parte de substâncias sólidas do mosto, tá? E isso daí vai ser responsável pela oxidação desse vinho e a formação de aromas grosseiros, tá? Aí, posteriormente, a gente deve separar o mosto líquido da borra e arejá-lo e fazer as devidas correções, principalmente para ter essa parte sensorial mais afinada, tá? A gente tem a chapitalização, tá? Que nada mais é do que a correção do mosto com adição de açúcar, tá? De cana, derivado da cana. Ele pode ser do tipo cristal ou refinado, tá? E aí a gente vai dizer que a cada grau de álcool é necessário 1,7 kg de açúcar por hora por litro de mosto, tá? E essa etapa, ela pode ser evitada ou diminuída utilizando utilizando uvas, né, na fabricação do vinho, que já tem um grau de maturação um pouco alto, tá? E aí aqui a gente tem uma tabelinha, né, em termos do bavo, o álcool provável que a gente teria, né, e a adição de açúcar. Então aqui é uma tabelinha de conversões, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ao se considerar 100 gramas de uva, ela vai render aproximadamente 77 litros de vinho tinto ou 60 litros de vinho branco, tá? E aí a gente tem que ter a quantidade, né, de açúcar para essa correção. Tecnologia da vinificação, né? Aí a gente tem a fermentação tumultuosa, que nada mais é do que eu vou pegar a minha glicose, que é o C6H12O6, e vou transformar em um álcool, né, no caso o etanol, mais CO2
mais calor. Então, eu percebo que isso é uma reação exotérmica. Então, é uma reação biológica que vai ser responsável pela conversão da glicose, que é o açúcar, em álcool, tá? E aí a gente percebe essas borbulhações aí devido à liberação de CO2. Fermentação alcoólica lenta, né? Ela vai ocorrer, né, após a fermentação tumultuosa, né? Ela vai ocorrer por aproximadamente 30 dias. Nessa fase, o vinho deve receber alguns cuidados especiais, né? Por exemplo, arejamento, realizar transfegas, atestos, colocação de toques hidráulicos, tudo isso para conservar esse vinho. E micro-organismos da fermentação? São leveduras alcoólicas, tá? A quantidade do vinho vai depender da natureza, da qualidade da matéria-prima e também dessas leveduras e da sua atividade. Então, por exemplo, a Saccharomyces cerevisiae, ela é uma boa levedura. É aquela que faz vinho, né? Ela fermenta bem e quando termina o processo desaparece por completo. Aí a gente também tem a Saccharomyces bahianus, que tem um poder alcoógeno regular, né? E também tem resistência ao álcool. Ela tem pouca resistência ao álcool e ao dióxido de enxofre é fraco, tá? E ela produz uma fermentação um pouco mais lenta. E a gente tem também essas outras duas, né? Que uma é um pouco mais resistente ao dióxido, né? Porém, ela vai produzir pouco álcool. E esta última, que é a número 4, eu não vou tentar falar o nome dela porque vai sair uma coisa. Ela que vai ser responsável pela fermentação maloalcoólica, tá? Porém, a sua presença é um pouco rara. O processo de pré-cuba, né? Vai ser o que? A seleção de leveduras, né? Que vão assegurar a fermentação perfeita, eliminando os perigos de oxidação e contaminação de bactérias, tá? E isso melhora muito a qualidade do vinho, né? Diminui a acidez volátil e regulariza a fermentação. A remontagem, né? Que vai ser a retirada do líquido da parte inferior do recipiente e colocado na parte superior do mesmo, tá? Então, o líquido sai por baixo, através do uso de bombas, ele volta para cima. E assim vai, tá? A primeira é efetuada logo no início da fermentação, quando a multiplicação das leveduras está em crescimento, tá? E isso faz com que tenha uma uniformidade em termos da quantidade de açúcar, ou seja, a concentração de açúcar no sistema como um todo, e também a temperatura, tá? E aí, durante a fermentação, faz seguidas remontagens, né? Para aerar esse mosto. E intensifica também a maceração. Então, isso faz com que tenha uma maior extração desse suco, né? Das cascas e a solubilização das matérias corantes. No caso, por exemplo, as antocianinas, tá? A descuba, né? Que é o descube, é uma operação, né? Que vai separar o mosto em fermentação das substâncias sólidas mais grosseiras, né? Que no caso pode ser considerado um bagaço. E isso pode ser feito através de prensas hidráulicas ou pneumáticas. Se incubado, né? Ou seja, o tempo de contato entre o bagaço com o mosto é excessivo, a gente tem um vinho muito pesado, denso, né? E adstringente. Se ele é, no caso, reduzido, né? Ou seja, menos de 48 horas, esse vinho se torna agudo, tá? Então, aqui a gente consegue ter uma diferença entre tempos de vinho. E a incubação boa é em torno de 4 a 5 dias. As transfegas, né? Que a gente coloca o vinho em um recipiente para o outro. A gente vai separar o vinho líquido da borra e dos outros sedimentos, tá? Então, perceba que a parte da borra, ela vai ficar embaixo, tá?
E o que que tem nessa borra, gente? Tem células mortas de leveduras, bactérias, resíduos sólidos, matéria orgânica, tá? E tudo isso pode dar uma qualidade inferior ao vinho. Então, esse gosto pode ser impregnado nesse vinho. E aí a gente já aproveita, né, para fazer a sulfitação. E a aeração pode ser benéfica, ajudando as transformações biológicas, né? Então, nesse processo de eu transferir de um recipiente para o outro, eu também acabo tendo essa aeração. O atesto é a prática de encher completamente esses recipientes binários, né? Em períodos frequentes e regulares. Essa operação, ela vai visar o quê? Evitar o contato do vinho com o ar, tá? Porque se eu tiver o ar dentro desses recipientes, eu vou ter uma contaminação desse vinho. Porque se eu tenho oxigênio, eu posso ter processos aeróbicos. E isso faz com que eu tenha um lote inteiro de vinho estragado. A sulfitação, normalmente vai se usar um sal, por exemplo, o método bisulfito de potássio, tá? Que é um sal de coloração branca, que ele é amplamente solúvel em água e o seu peso vai liberar mais ou menos 50% em peso de gás sulfuroso, né? Que é, no caso, a gente vai falar que é o dióxido de enxofre. Qual que é a função? Estabilidade dos vinhos, tá? Então, o que, que ele vai fazer? Vai inibir o desenvolvimento bacteriano, que pode acabar fazendo com que esse vinho se transforme em vinagre, tá? Então, a gente também vai ter a manutenção de baixos níveis de acidez volátil. A gente vai ter também o efeito seletivo em termos da flora microbiológica, tá? Porque inibe leveduras não produtoras de álcool. E a gente vai ter também o controle do crescimento de bactérias e leveduras, tá? Para que a fermentação não nos produza todo tumultuado e descontrolado. Então, ela vai ajudar a ter um controle nesse processo, tá? A gente vai ter a fermentação malonática, né? Que é o que eu falei para vocês, que é utilizado bactérias lácticas, né? Que vão transformar o ácido malônico em ácido lático e CO2. Então, basicamente, a gente pode utilizar a inoculação dessas bactérias lácticas desses gêneros, tá? A gente vai ter o processo de clarificação, né? Que pode ser pelo método da colagem ou filtração, que vai retirar as substâncias do vinho que estão em suspensão, né? Quando a gente fala que é por colagem, na verdade a gente vai acrescentar substâncias ao vinho que a gente vai chamar de colas, né? Que vão formar um precipitado que vai envolver toda essa suspensão, fazendo com que na hora que eu adiciono essa substância, elas vão interagir com essas moléculas que estão em suspensão, esses resíduos que estão em suspensão, e vão decantar, então vão tudo para o fundo. A gente pode adicionar, por exemplo, gelatina, albumina, caseína, ou minerais como bentonite, né, que no caso seria como se fosse uma argila, carvão ativado, ou enzimas pectíticas. Tá? A gente pode ter a filtração também, que pode ser realizada através de membranas, tá? Como é o exemplo dessas daqui. A estabilização, né? O frio vai provocar a sedimentação de parte dos componentes do vinho, né? Sob forma de sais insolúveis, por exemplo, os tártaros, proteínas, materiais corantes, micro-organismos, e isso vai ocorrer naturalmente durante o inverno, tá? O amadurecimento ou maturação em barril de carvalho, né? Isso geralmente enriquece em termos financeiros esse vinho, né? A gente tem alguns tipos de carvalho que são utilizados, por exemplo, o carvalho penduculado ou, por exemplo, carvalho branco da América, né? E isso vai dar algumas particularidades, até aromáticas a esse vinho, assim como coloração também. Aí a gente pode ter a parte do corte, culpagem ou o taglio, né? Que é a mistura de 2 ou mais vinhos, né? Que é um método bastante utilizado na indústria para corrigir lotes que vieram com pequenos defeitos, quanto a
acidez, teor alcoólico, cor, tá? Depois a gente tem o engarrafamento, né, que ocorre depois de algum tempo em maturação. E quais são os problemas microbiológicos potenciais? Então, as alterações microbiológicas, elas têm um amplo impacto nisso daí. Podem ser tanto anaeróbicas como aeróbicas, tá? Então, a gente pode ter alterações microbianas aeróbicas, né, que são provocadas por micro-organismos que estão na superfície do vinho e atacam o álcool. A gente pode ter parte, por exemplo, flor, né, ocasionado por leveduras do tipo Candida nicoderma, né, que formam um véu tipo esbranquiçado e vai turvar o vinho, tá? E aí vai ter o quê? A oxidação do álcool a acetaldeído, tá? A gente vai ter o avinagrado, né, que no caso a gente vai ter a ação de bactérias acéticas, né, que vai elevar a quantidade da acidez volátil. Como medida de prevenção, a gente tem que ter a manutenção desses vinhos, né, em recipientes totalmente cheios, né, então daí a importância do atesto, né. A gente pode ter alterações microbianas anaeróbicas, né, que no caso micro-organismos atacam esse açúcar, né? A gente tem a volta, né, que é a tobola, que algumas bactérias lácticas fermentam o ácido tartárico, né, acético e gás carbônico. E aí a gente ocorre o quê? Uma alteração que vai nesse vinho que vai apresentar uma alta acidez volátil, tá? Gente, isso tudo foi tirado de algumas referências, tá? Se caso a gente tivesse na escola, né, a gente iria fazer isso tudo na prática, como vocês podem ver nessas fotinhas. Infelizmente, devido à pandemia, não foi possível.